Amém? Deuteronômio capítulo de número 29, versículo de número 5, assim nos diz: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Amém? Oremos ao Senhor. Papai querido, nós estamos aqui diante do Senhor. Papai, eu quero te engrandecer, te glorificar pela tua palavra, Paizinho, porque é a tua palavra que produz fé nos nossos corações. Papai, é a tua palavra que acrescenta fé em nossos corações, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Papai, eu quero pedir ao Senhor neste momento que venha acrescentar a fé nos nossos corações no Senhor. Paizinho querido, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, naquilo que nós necessitamos. Paizinho querido, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós necessitamos da tua presença, da tua glória sobre as nossas vidas. Paizinho querido, que não fale eu, mas que o Senhor fale através dos meus lábios, porque eu não sei pregar, eu não sei falar, mas o teu Espírito Santo que está presente aqui nessa noite é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paizinho querido, não adianta eu querer falar bonito se o teu Espírito Santo não agir. Paizinho querido, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite, porque esta casa é do Senhor. O Senhor tem plena liberdade de agir neste lugar. És o principal desta reunião, papai. Fica à vontade e faça o que te apraz, para que o nome do Senhor venha ser exaltado, engrandecido e glorificado. E desde já, Paizinho, eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu intitulei essa mensagem como deserto. Irmãos, segura aí, porque papai tem muita coisa para falar conosco nessa noite. Aos irmãos que já me conhecem, que têm o costume de vir me ver pregar, sabem que eu gosto muito da palavra. Então, se você tem esse instrumento aqui, chamado caneta, e um papel, você pode pegar, porque tem muitos versículos e muito texto bíblico para você anotar, para depois você ler na sua casa, porque Deus tem muito a falar conosco nessa noite, amém? Assim como Israel não notou o cuidado de Deus com a nação durante a sua jornada, algumas vezes nós também não percebemos os cuidados de Deus para com a nossa vida. Nós temos as nossas necessidades diárias e muitas das vezes são supridas e nós não enxergamos isso. Nós temos sido vestidos, alimentados, cuidados, mas por muitas das vezes, erroneamente, nós trazemos a glória e o mérito para nós. Tem alimento na minha casa porque eu trabalho demais. O aluguel está pago é porque eu trabalho. Tem comida na minha casa porque eu me esforço. Eu trabalho demais. Mas se o Senhor ele não tivesse te dado vida, não tivesse te dado saúde, não tivesse te dado um emprego, não adiantaria você trabalhar para morrer, que é o que nós falamos, se Deus ele não tivesse te abençoado para você ter o emprego que você tem. Então o mérito não é seu, a glória é de Deus. E na maioria das vezes nós trazemos o mérito para nós mesmos. Deus abençoe. Nós trazemos o mérito para nós mesmos. Isso está acontecendo porque eu me esforcei, eu fiz. Glorificado seja eu, exaltado seja o meu nome. Na maioria das vezes as pessoas trazem os méritos para si e esquecem que a glória é de Deus. O deserto, antes de estarmos aqui entrando na mensagem propriamente dita, eu quero trazer algumas curiosidades sobre o deserto que vai ser de importância para a nossa vida. O deserto ele é uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica, ou seja, água de chuva, e com isso o deserto ele é muito árido, ele tem pouco ou quase não produz nada, e ele é muito seco. A amplitude térmica no deserto ela é extrema, indo de um extremo a outro.
Durante o dia, a temperatura pode chegar até 50 graus. Mas eu quero trazer para os nossos dias, que como está aquecendo muito o planeta, eu acredito que no deserto, nos tempos que nós estamos, a temperatura deva passar de 50 graus durante o dia. E à noite é muito frio, é até abaixo de 0 graus. A temperatura, ela vai de um extremo ao outro. O deserto, ele é um nome usado para designar uma região quase desabitada e desprovida de água. E eu quero trazer aqui alguns perigos que o deserto traz. Veja bem, no deserto pode-se ter uma parada respiratória. Irmãos, e eu tive uma experiência meio que parecida. Em 2019, eu participo de um projeto missionário que chama Projeto Compaixão. E em 2019 eu fui para o Piauí, mais precisamente em um povoado chamado Prata do Piauí, um pouco para lá de Teresina. Pensa num lugar quente, irmãos. Durante o dia fazia 42 graus, à noite era 38 graus. Irmãos, teve um dia que nesse projeto nós ficamos uma semana no local. E uma equipe saiu para fazer evangelismo e uma equipe ficou na igreja orando. Fazíamos um relógio de oração para cobrir aqueles que estavam fazendo o evangelismo. E isso foi em setembro de 2019. Em julho de 2018 eu tive AVC. Para quem não sabe, em outra oportunidade eu posso trazer o meu testemunho. Em 2018 eu tive 3 AVC. Então eu estava assim, muito melindrosa, né? Passando por um processo muito melindroso. E eu decidi não sair no sol e ficar, né, fazendo trabalho ali com as irmãs de oração, cobrindo os irmãos que estavam fazendo o evangelismo, por conta que eu estava passando, né, por esse processo aí de cuidado mais de perto por causa da saúde. E então determinado dia nós estávamos na igreja orando e por causa do muito calor, irmãos, eu comecei a passar mal. Irmãos, essa questão aqui de parada respiratória é porque quando está muito quente, parece que você procura ar para você respirar, e quando está muito quente o ar, parece que você não encontra e você fica fadigado. Quando meditando nessa palavra, eu pude entender um pouquinho essa sensação. Eu tive que sair, eu tive que ir para a casa onde eu estava hospedada, tomar banho na água fria, que fria entre aspas, né, porque muito quente, a água não era tão fria assim. Eu tive que entrar no quarto, ligar o ar-condicionado, colocar as minhas pernas um pouco para cima, para eu poder tentar se recuperar, porque eu estava fadigado, porque eu não estava tendo ar o suficiente para respirar, porque estava muito quente. Então, o deserto, um dos pontos do deserto é que pode ter uma parada respiratória. No deserto, podemos ter desidratação. Por quê? Porque o calor muito grande, a gente perde muito líquido. E por o deserto não ter água o suficiente para você se desidratar, é daqui para ali, porque não tem muita água para você tomar. Outro ponto, no deserto ele tem serpentes. Eu destaquei aqui 2 serpentes, que são as mais perigosas. Irmãos, a víbora do deserto e a víbora de chifres. Irmãos, o sangue do cordeiro também é um demônio mesmo. Além de ser cobra, ainda tem chifre. Misericórdia, se você tiver da curiosidade, depois você pode pesquisar na internet, víbora de chifres. Ela tem 2 chifres, irmãos. E essas serpentes, ela afeta quando você é ofendido por esse tipo de serpente, ela afeta as células sanguíneas. Você perde a capacidade de reter e de circular o sangue. O sangue ele começa a coagular, você tem hemorragias internas, pode necrosar o local e você chega a óbito. No deserto também tem escorpiões, dentre eles tem 2
escorpiões, que são os mais venenosos e mais perigosos, que pode levar o óbito em até 2 horas. Irmãos, agora eu te pergunto: no deserto tem um lugar pertinho para você ligar 192 para o SAMU e te socorrer? Tem como você ligar rapidinho para o 193 para os bombeiros irem te socorrer rapidamente? E mesmo se você tiver um kit de primeiros socorros, por acaso você vai levar um soro dentro do seu kit de primeiros socorros para você se cuidar no deserto? Não. Prova de que no deserto nós dependemos exclusivamente do Senhor. No deserto existe a regra dos 3. Você sobrevive 3 minutos sem ar, 3 horas sob o sol, 3 dias sem água, 3 semanas sem comidas. Ei, mas espera aí, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Deserto não é lugar de moradia. O deserto não é lugar para você fazer uma casa. O deserto, ele é lugar para se fazer uma tenda. Deserto é lugar de se armar uma barraca, porque o deserto, ele é um lugar de passagem. Vou repetir para você gravar isso: deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para moradia, é passageiro. O Senhor, ele te leva para o deserto não para te maltratar, não porque ele te odeia, não porque ele não vai muito com a sua cara. O Senhor, ele te leva para o deserto não para te matar lá no deserto. Ah, Ana Maria, mas no deserto muitas pessoas morreram. Sim, mas as pessoas que foram para o deserto não eram bebês, tinham muitos idosos. A idade chega, irmãos. A morte, infelizmente, bate na porta da gente. É inevitável você chegar a uma idade e você não morrer, infelizmente. O Senhor, ele não nos fez eterno. O Senhor, ele nos fez para a glória dele. O Senhor, ele te leva para o deserto para moldar o seu caráter, para fortalecer a sua fé nele, para te ensinar a depender total e exclusivamente dele. O Senhor, ele te leva para o deserto para tirar o Egito de dentro de você. O Senhor, ele te leva para o deserto não para te tirar do Egito, mas para tirar do Egito de dentro de você. Provérbios capítulo 3, versículo 12 nos diz que o Senhor, ele prova quem ele ama. E eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Você sabia, presbítero Reginaldo, que esse caminho dos filisteus, que era mais perto, para chegar até a terra prometida, saindo do Egito, era apenas 3 dias de viagem? E Deus levou o povo 40 anos, não foram 40 dias. Uma caminhada que podia ser de 3 dias, o Senhor levou 40 anos. Para quê? Não porque Ele queria simplesmente só tirar o povo da escravidão do Egito, mas Ele tinha que tirar o Egito de dentro do povo. O Senhor, Ele prefere que você morra no deserto, servindo a Ele, do que você no Egito sendo escravo. O Senhor, Ele prefere que você venha morrer no Egito, servindo a Ele, dependendo dEle, do que você no Egito sendo escravo. Entenda isso. Muitas das vezes o Senhor vai te levar por um caminho mais longo, não porque Ele não foi com a sua cara,
mas é porque precisa tirar algo de dentro de você. Êxodo capítulo de número 16, versículo 3, nos diz o seguinte: o povo, ele disse para Moisés, olha o que o povo disse: quem dera se tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. No livro de Números capítulo 11, versículo 5, nos vai dizer que o povo do Egito, eles tinham, o povo de Israel, eles tinham saudade da cebola e do alho que tinha no Egito. Meu Deus, misericórdia. Tem muita gente que Deus tira a pessoa do Egito, tira a pessoa da escravidão, e a pessoa fica com saudade daquilo que estava no Egito. Quem dera se nós estivéssemos lá, perto das panelas de carne, comendo pão, comendo cebola, comendo alho. Nós estamos nesse deserto aqui para morrer, antes estivéssemos morrendo lá, sendo escravos. Tem muita gente que prefere ser escravo na mão do diabo do que livre por Deus no deserto. Desde a antiguidade o povo sempre foi ingrato a Deus. Se o estômago está cheio, se estão fartos, eu não preciso de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, que é muito forte. Filipenses capítulo 3, versículo 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Minha despensa está cheia. Eu tenho emprego, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho nem que seja uma bicicleta para me andar. Eu não preciso de Deus. Se eu estivesse passando fome, passando necessidade, estivesse doente, aí eu pensaria em pedir a ajuda de Deus. Mas não preciso de Deus não. Tem muita gente assim. O ventre, o Deus deles é o ventre. Está cheio, está bem, está satisfeito. Preciso de Deus não. Mas esquece o homem, que se Deus simplesmente tirar o ar da pessoa, a pessoa morre. Não existe balão de oxigênio. Nós passamos por uma onda do Covid em que muitas pessoas, até gente que tinha dinheiro, ficou entubado, mas teve um momento em que o dinheiro deles não pôde sustentar eles, porque eles morreram, porque o ar acabou. Quer queira o homem ou não, o homem precisa de Deus sim. O Senhor, Ele nos manda para o deserto para revelar o que tem no nosso coração. Veja que Deuteronômio, capítulo de número 8, a parte B do versículo 2 nos diz: te provar para saber se estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus, Ele nos manda para o deserto para revelar aquilo que está no oculto dentro do nosso coração. Aquilo que o irmão não vê, aquilo que a esposa não vê, que o papai não vê, que a mamãe não vê, que o pastor não vê, que os obreiros não vê, que o vizinho não vê. Deus, Ele nos leva para o deserto. A geração, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. O Senhor, Ele começa a trabalhar aqui no nosso coração. Malaquias capítulo 3, versículo 18 nos diz que outra vez vereis a diferença daquele que serve com aquele que não serve. Veja bem isso. Às vezes é preciso passar pelo deserto para entender o valor da chuva, passar pelas lágrimas para entender o valor do sorriso, passar pela escassez para dar valor ao que se tem, passar pelas lutas para saber o valor da vitória. A Ana Maria: quando Deus me der tudo, eu vou ser grata a Deus. Mentira. Se você não é fiel a Deus, não é agradecido a Deus no pouco, quando Ele te der muito, você vai estar muito ocupado com tudo aquilo que você tem e não vai ter tempo de agradecer a Deus. O Senhor nos diz: ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Se você não consegue agradecer a Deus simplesmente pelo arroz que você tem para comer todos os dias, não vai ser um banquete que Deus vai te dar que vai fazer você agradecer a Ele, não. Você vai estar tão feliz com todo aquele banquete que você não vai ter tempo de agradecer a Deus.
Então começa a agradecer a Deus no pouco, que você vai ver Deus vendo a sua gratidão no pouco, e Deus vai multiplicar na sua vida. Êxodo capítulo de número 13, versículo 9, 17, 18 e 21 e 22, assim nos diz: e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: porque porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Veja bem, com uma temperatura no deserto, durante o dia, ela é muito alta. Irmãos, eu sou apaixonada nesse texto. O Senhor, olha o cuidado, irmãos, olha o cuidado de Deus. No sol escaldante do deserto, a mão do Senhor ia como sombra sobre o povo, para ter um alívio para o povo, porque o calor era escaldante. A mão do Senhor estava sobre o povo, fazendo uma sombra, para que o povo ele não sofresse tanto por causa do calor. E à noite, quando a temperatura caía abaixo de zero, estava lá o Senhor com uma coluna de fogo, aquecendo o povo. E o povo reclamando, e o povo murmurando. Olha o cuidado de Deus. E será que você é capaz de parar nessa noite um pouquinho para perceber o cuidado de Deus para a sua vida? Será que você é capaz de parar um pouquinho para entender que Deus ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes, que até você não tem percebido? Deus ele não coloca fardo pesado em cima de ombros fracos. Está difícil demais, Ana Maria, porque você não sabe. Pode, não cabe a saber. Mas o Deus em cuja presença estamos, Ele sabe. E Ele cuida de você. O Senhor, Ele não vai te enviar para o deserto. Preste atenção nisso. Ele não vai te enviar para o deserto sem te dar os recursos necessários para você viver lá. Ele não vai te mandar para o deserto e vai deixar você abandonado lá. Ele não te abandona. É você que abandona a Deus, mas Ele jamais te abandona. No meio do deserto Ele provê os recursos necessários para você viver lá. No meio do deserto Ele vai prover a água, Ele vai prover o maná, Ele vai prover a nuvem, Ele vai prover a coluna de fogo, Ele vai prover o sapato, Ele vai prover tudo o que você necessita, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Anota aí para você ler depois, Deuteronômio capítulo de número 8. Eu vou estar lendo bem rapidamente, mas depois você lê na sua casa com calma. Olha o que esse texto nos traz, uma exortação a ter a memória aos benefícios do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar
e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmãos, quando eu li isso aqui, irmãos, eu trabalho numa contabilidade, e eu trabalho o dia todo sentado. Irmãos, tem dia que no final do dia o meu pé está parecendo pé de mulher grávida, desse tamanho de inchado. Irmãos, em um dia de trabalho, 40 anos, nem inchou o pé do povo. Olha se isso não é cuidado de Deus. Eu te pergunto, por acaso tinha um brechó, um shopping, uma lojinha no deserto para o povo durante 40 anos comprar roupa nova? O povo não cresceu não, irmãos? Continuou criança? Não emagreceu, ou às vezes não engordou, para a roupa não servir? E o Senhor disse que as roupas deles não envelheceram, o sapato não acabou, os pés não inchou, porque Deus cuidou. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira, de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, para os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se te acrescentares prata e ouro, e se te multiplicares tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, e os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para que no teu fim te fazer o bem. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Olha o que o Senhor nos diz. Quando acontecer tudo isso, não digas: a força do meu braço e o meu poder me fez acontecer isso. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será porém, olha o que o Senhor diz, será porém, eis que de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós percebeis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor teu Deus. O Senhor, Ele nos leva para o deserto, para provar o que está dentro do nosso coração.
para trazer para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Aqui nos fala que o Senhor, Ele nos leva para o deserto, para nos humilhar, para nos lançar, para que nós podemos e aprendemos a ser humildes. Largamos de ter nariz em pé, achando que é a força do nosso braço que faz alguma coisa. Mentira. Irmãos, eu já citei isso várias vezes e vou continuar citando, porque eu sou grata a Deus. Eu trabalhava num emprego, irmãos, que eu ganhava 3 mil reais livres por mês, mas foi um emprego que tirou a minha saúde. Foi por causa do emprego, porque eu não tinha dia, não tinha hora de trabalhar, não tinha horário de comer, não tinha horário de dormir. Tinha dia de 10 horas da noite eu estava no emprego, tinha dia que dia de feriado o patrão me ligava, eu saía correndo de casa para ir para o trabalho. Não tinha hora de comer, tinha dia que era 2 horas da tarde, eu ia em casa correndo, engolia um arroz mais ou menos, voltava para trás, saía 10 horas, já teve vezes eu saí meia-noite do serviço. Isso tirou a minha saúde, porque eu dei AVC, como eu já disse. Isso chegou a começar a tirar a minha comunhão com Deus, porque por causa do trabalho, às vezes eu ficava até muito tarde e eu deixava de ir na igreja. Ganhava 3 mil reais por mês, irmãos, eu não via a cor do dinheiro. Dava para me comprar um carro, eu não tenho um carro. Depois de um tempo que eu saí do emprego, eu entrei em outro emprego, uma porta que Deus abriu para mim, foi Deus que abriu. Eu ganhava um salário mínimo quando eu entrei, o salário era R$1.100, com um desconto eu ganhava R$1.021. A minha despesa mensal, irmãos, mensal, sem eu comprar uma balinha, sem eu comprar um remédio, porque eu tomo 2 remédios todo dia por causa do AVC, sem eu comprar uma balinha, sem eu comprar remédio, sem eu ir no médico, a minha despesa por mês era R$1.200. Como, Ana Maria, você ganhava 1.000? Pois é, providência de Deus. Nunca passei necessidade, porque Deus cuida de mim. Não foi a força do meu braço, não fui eu ganhar 3 mil reais e trabalhar para morrer, para acabar com a minha saúde, que estava tendo resultado, não. Foi quando eu deixei Deus guiar literalmente a minha vida. Porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele cuida de cada um de nós. Deserto, Ele é lugar de armar tenda. Não é lugar de você fazer uma morada. Não é lugar de você contratar pedreiros, fazer sapata, comprar ferragens, cimento e reerguer uma edificação muito linda. Não, 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 não. Não perca tempo com isso, não. O deserto é lugar de armar tenda, é passageiro. Logo você sai de lá. A palavra tenda, ela vem do hebraico obel. Ela é citada cerca de 150 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Eu quero te dar uma notícia, que com certeza você não vai ficar feliz. Se você nunca passou pelo deserto, Deus vai te levar para lá. Engraçado que não houve nenhum glória. Se você não passou pelo deserto, o Senhor vai te levar para lá. Lamento em te dizer. E se você já passou, eu quero te dar uma notícia também, que você não vai ficar feliz. Você vai para lá de novo, tá? Você vai para lá de novo. Quantas vezes for necessário o Senhor te mandar para o Egito, lá para o deserto, perdão. Quantas vezes for necessário o Senhor Ele te mandar para o deserto, Ele vai mandar. Ele vai mandar porque Ele te ama. Ele precisa trabalhar na sua vida. Deserto é tratamento de Deus. Ele precisa trabalhar na sua vida. E por te amar, Ele vai te mandar para o deserto quantas vezes for preciso. Mas não se assuste. O Senhor, Ele não te deixará lá. Ele não vai te mandar para lá, vai te abandonar, não. E Ele vai permanecer com você lá o tempo que for necessário. Ele vai passar com você. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5. Não te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor, Ele não vai te deixar no deserto sozinho. Ele vai passar com você. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é só alguns dias, não, é todos os dias.
dias até a consumação dos séculos. Isaías capítulo 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá contigo. Por quê? Porque o Senhor, Ele é contigo na caminhada. Só que tem um segredo. Muitas das vezes nós falamos para o Senhor: ó, pode ficar aí, porque eu não quero que o Senhor vá comigo não. Aí a pessoa sofre, porque não quer a presença de Deus, não quer a ajuda de Deus, diz que não precisa de Deus. Convida o Senhor para estar com você, porque o Senhor, Ele é educado. Ele não vem entrar na vida de ninguém como o diabo, arrombando, arrebentando porta, não. Ele bate. Ele bate. Se você abrir e convidar Ele, Ele vai entrar, porque Ele é educado. Deserto, ele é tratamento espiritual. Nele, lá no deserto, nós não teremos fartura, mas você vai ter tudo o que você precisa, tudo que você necessita. O melhor do deserto é que ele te faz depender somente e exclusivamente do Senhor. No deserto não tem papai, não tem mamãe, não tem vovó, não tem vovô, não tem titia, não tem meu bem, não tem amor. No deserto é dependência total de Deus. Ou você depende de Deus, ou você morre no deserto. Porque é Deus que provê tudo aquilo que você precisa. A experiência do deserto, ela gera dependência de Deus. Embora seja dolorosa, mas no deserto somos confrontados conosco mesmo. O deserto, ele é momento de libertação das amarras. O deserto, ele é um lugar de confronto e de amadurecimento. No deserto nós aprendemos a lição. O deserto, ele é pedagógico, ele nos ensina, ele nos faz amadurecer. O povo, ele sentiu fome, mas lá em Êxodo 16, o Senhor, ele proveu o maná do céu. O povo reclamou do maná. Estava ruim, pastora, comendo maná todo dia, porque o ser humano, ele gosta de fartura. Ah, tem que ter muitos quilos de arroz, o freezer tem que estar cheio de carne. Por quê? Porque o homem não sabe ser dependente de Deus. O homem, ele tem que ter o controle, ele tem que saber que amanhã ele vai ter o que comer, porque se ele não souber o que vai ter o que comer amanhã, ele desespera. E Deus, todo dia, toda manhã, Deus, ele mandava maná fresquinho do céu para o povo, e ainda falava: não guarda, porque amanhã eu vou prover. Aí tinha uns rebeldes que guardavam, amanhecia cheio de bicho, porque não obedecia ao Senhor. Aí o povo reclamou, o maná não estava bom. Ah, nós queremos carne. Tá lá o Senhor provendo, mandava codornizes do céu para o povo alimentar. Ah, o povo reclamou porque não tinha água. Tá lá o Senhor em Êxodo 17, tirando água da rocha para dar água ao povo. E o povo reclamando, o povo murmurando. Irmãos, nós somos mestres em reclamar. O Senhor dá arroz, quer feijão. O Senhor dá arroz e feijão, quer verdura. O Senhor dá arroz, feijão e verdura, quer carne. O Senhor dá arroz, feijão, verdura e carne, quer Coca-Cola. Reclama, não agradece pelo que tem, reclama pelo que não tem. E por que nós não paramos para observar aquilo que Deus tem te dado? Será que aquilo que Deus tem te dado é tão pouco que não merece o seu agradecimento? A experiência do deserto, ela foi para ensinar o povo, para que eles passassem a servir a Deus com fidelidade. Oh, povo difícil. Irmãos, foram 40 anos. 40 anos para o povo aprender a depender de Deus e a confiar em Deus. E eu te pergunto, quantos anos serão precisos Deus
dele. A caminhada no deserto, ela houve contestações, revoltas, desgosto. O povo foi tirado do comodismo. E sair do comodismo, irmãos, nos gera preocupação. Ah, tá muito bom desse jeito. Quantos aqui tem as ruas certinhas que você passa todos os dias para ir para o trabalho, para ir para a igreja, para ir para esse lugar? O dia que às vezes você pensa assim, eu vou passar em outra rua. E isso, irmãos, você fugir da rotina, da sua rotina diária, de você passar pela mesma rua, pelo mesmo trajeto todos os dias, é questão de segurança pública. Você não passar pelo mesmo lugar todos os dias. Por quê? Porque alguém pode planejar, pode observar a sua vida e planejar o mal contra você. Isso é questão de segurança pública. Mas o que? Não, vai demorar mais, eu estou atrasado. Nossa, se eu for atrasado, eu tenho que ir correndo. Por quê? Porque é muito mais cômodo ficar nessa rotina, desse jeito, do que sair da rotina. E quando o Senhor Ele nos leva a sair do comodismo, nós ficamos preocupados. Mas o Senhor Ele quer tirar do comodismo para você viver experiências extraordinárias com o Senhor. O deserto, ele é tomado de consciência. Já estamos encerrando, irmãos. Quem quer se tornar livre passa pela insegurança e pela sequidão para se libertar das amarras de si mesmo. Deserto é a experiência de limitação e do dom amoroso de Deus. É um lugar de, apesar da sequidão, Deus ele provê água da rocha para você no meio do deserto. O deserto é onde pode se ver a glória do Deus amoroso, sem obstáculos, descortinado. Você presencia a glória do Deus vivo no meio do deserto, quando você enxerga que você precisa ser totalmente dependente do Senhor. Você começa a enxergar a glória de Deus bem mais de perto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu o coração do homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Deserto, ele é somente um caminho para nós chegarmos à terra prometida. Não queira pular esse caminho. O deserto, ele é um caminho para poder chegar à terra prometida. Não adianta você querer chegar à terra prometida, que manda leite e mel, sem passar pelo deserto. Aleluias. Deserto é o caminho que te leva até a terra prometida. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos diz: pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguenta mais um pouquinho de tempo. A terra prometida é logo ali. A terra prometida é logo ali. Aguenta um pouquinho. O Senhor, Ele provê o cuidado para você no meio do deserto. Aguenta mais um pouquinho, que a terra prometida, ela está chegando. Se você guardar duas coisas nessa mensagem, eu já fico satisfeita. Grava bem isso. Primeiro, deserto, ele não é lugar de morada. É lugar de armar tenda, porque ele é um lugar passageiro. Deserto é passageiro. Segunda coisa, o processo te fere, mas o propósito te cura. Repete comigo para você guardar isso na sua mente. O processo me fere, mas o propósito me cura. Guarda isso no seu coração. Suporta o processo e você viverá o propósito de Deus. Pastor André Fernandes, ele diz o seguinte:
O processo faz parte da promessa. Pastora Charlene diz o seguinte: quanto mais você atrasa o processo, mais você demora a receber a promessa. Quem está com pressa de receber a promessa? Eu estou com pressa de receber a minha promessa. Então para de atrapalhar o processo. Para de atrapalhar o processo, que vai ser mais rápido, você vai receber a sua promessa. Eu quero convidar a missionária Isaura. Irmãos, eu já vou entregar a palavra. Só peço perdão os irmãos. Já vou entregar a palavra. Não pule o processo. Não pule o processo para você receber a promessa. Não pule o processo. O erro do ser humano é que ele quer receber a promessa sem passar pelo processo. É impossível isso. É impossível receber a promessa sem passar pelo processo. O deserto, ele não dura para sempre. O deserto, ele não dura para sempre. Guardem isso. O deserto, ele não dura para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. E enxerguei sua dor, vi quanto se brilhou, sei que a marca ficou. Eu sou seu remédio, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Deserto não dura pra sempre, mas traz novamente
processo te fere, mas o propósito te cura. Amém? E eu agradeço a oportunidade de